Digo mesmo, Yara. Olá para vocês que estão chegando, para aqueles que ainda não me conhecem, então isso eu preciso colocar. Para mim também é uma gratidão voltar depois de 3 meses, eu fui verificar isso hoje, né? Mas tudo na vida tem seus ciclos. Então, para os que não me conhecem, eu sou Érica Brandt, psicoterapeuta, atuando na abordagem integrativa transpessoal. Há 44 anos já que eu trabalho. E em dezembro passado eu fiz a última live do ano. E aí aconteceram situações que foram para mim um convite a um profundo recolhimento. E agora eu retorno para compartilhar um pouco, né, dessa minha experiência, porque eu acho que todos nós sempre temos histórias para compartilhar que acrescentam na vida dos outros e esse diálogo é muito rico. Mas foram 3 meses que eu resolvi me afastar das lives, tive um Covid, conjuntivite viral, o Covid foi para o olho. E tudo isso foi fantástico porque foi uma experiência para dentro de mim, né? Para refletir sobre a vida, sobre o que está acontecendo no mundo a cada passo nesses 3 meses. E agora estamos em março e vemos que os desafios eles aumentaram em nível de um convite a vermos de que maneira nós conseguimos manter o equilíbrio. E não é fácil, né? Como dizem os mestres, quanto mais luz você buscar, mais desafios vai ter, né? E é importante que a gente perceba que a luz sempre ela vai ter uma sombra junto e a sombra vai ter a luz, porque senão nós não vamos poder identificá-los. Para quem faz desenho a lápis, ele precisa aprender a trabalhar com sombra e luz. Só que naquela pintura as pessoas não percebem que elas estão sendo conduzidas a trabalhar a sombra e a luz em suas vidas. Então nós temos que observar, né, de que maneira a gente não se identifica com os pensamentos, com as emoções e os sentimentos e com as atitudes. Porque na realidade nós não somos nem o pensamento, não somos as emoções e os sentimentos e não somos o nosso corpo físico. É difícil para muitos entenderem que nós somos uma consciência, e é difícil porque nós nunca vimos uma consciência do outro e nem a nossa, nós não temos isso palpável. Mas à medida que nós vamos lidando com cada situação
e vemos o quanto o nosso coração fica refém das emoções que o contexto externo ativa, dos pensamentos que ficam em nossa mente, das atitudes que impulsivamente tomamos. Quanta coisa acontece à nossa volta e nós nos envenenamos das crenças, dos sentimentos, das fantasias catastróficas, de atitudes agressivas, querendo resolver, às vezes impulsivamente, a pôr em ordem o contexto, mas não. O caos existe porque nós precisamos nos desidentificar do caos. E quando nós aprendemos que nós somos uma consciência com foco no pensamento, foco na emoção ou no sentimento, que é uma reflexão em cima da emoção, foco no nosso corpo, vendo o que está acontecendo dentro do nosso corpo, em nossos órgãos, diante dos fatos. Aí nós começamos uma etapa de despertar, de sair dessa alienação, desse estado entorpecido que vivemos por todas as regras que existem na sociedade. E precisamos nos dar conta, o que está passando na minha cabeça, que emoções desperta, que atitudes eu me impulsiono ou que doenças eu estou desenvolvendo diante dos contextos que eu vivo. E o grande desafio é entregar esse coração a Deus, ao Eu Sou. A energia divina, conforme você a identifica e você a descreve. Porque somente a gente fazendo essa entrega, nós conseguimos fluir pelas águas tumultuadas desse 2022. São muitas as passagens externas. Vê que hoje um avião na China caiu. E as pessoas, Deus queira que o mundo espiritual as tenha encaminhado, porque é uma forma muito impactante de se partir desse mundo terreno. Como nós também temos nossas próprias passagens, porque conforme a experiência que vivemos, nós vamos ser mexidos nas nossas crenças, no lidar das nossas emoções, nas nossas atitudes. Esses são os instrumentos através dos quais nós podemos avaliar a que ponto alcançamos um equilíbrio, a que ponto nós nos dobramos à vida que se apresenta para nós. E que não podemos transformar, porque as coisas estão aí, elas estão acontecendo. Fora está sempre acontecendo algo imprevisível. Nós não temos condições de determinar nada de como vai ser amanhã, nem quando eu terminar a live com vocês. Nem vocês podem determinar o que vocês vão fazer depois, porque tudo é imprevisível. Mas se a gente está centrado, se a gente entrega o coração ao Eu Sou, nós vamos perceber, pela alteração do batimento cardíaco, que sempre vem acompanhado de uma alteração da respiração,
nós vamos perceber como perdemos o equilíbrio. Como num segundo nos achamos totalmente desprotegidos pela consciência divina, pelo eu sou, pelo poder maior. Isso o coração aponta, até porque dentro de nós continua viva a criança que um dia fomos, com todas as memórias dela. E muito do que acontece de uma forma imprevisível, ele ativa aqueles receios que nossa criança viveu. E aí nos pegamos com receios, imaginando catástrofes, os medos vêm à tona e nós esquecemos que se estamos vivos é porque alguém nos conduziu a 2022, porque senão não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que cada um de vocês, se for refletir sobre a história da vida de vocês, desde a gravidez, porque lá já temos experiências, tá? Até antes, tá? Vocês vão ver muitas situações que a mãe passou, a família passou, a comunidade passou e assim vai, né? E depois vocês passaram. Porque por mais que a gente cuide dos filhos, nós não temos condições de protegê-los de tudo. Então todos nós temos histórias que a gente de uma hora para outra se sentiu vulnerável. E aí esqueceu, né? A gente esquece, né? Que há uma mão que sempre nos cuidou, que nos ajudou de alguma forma a passar por aquele desafio. Uma mão que às vezes aproximou uma pessoa que a gente nem conhecia, ou já conhecia, mas nunca teve uma aproximação maior, e em dado momento esse alguém nos socorre. E é Deus, através dessa pessoa, nos socorrendo. E assim nós vamos construindo a nossa história e vendo que realmente, em cada momento difícil, nós tínhamos esse desafio, perceber o que a nossa criança interior revive de impacto e nos dar conta que hoje em dia nós somos adultos e nós podemos refletir, pensar, confiar em Deus, no universo, nos mestres, nos seres de luz que estão à nossa volta, conforme as tuas crenças, e nos dar conta que nunca ficamos totalmente abandonados, mas sempre houve algo que nós precisávamos aprender para amadurecer, para deixarmos de ser crianças frágeis, dependentes, com desejos, mas se achando incapazes de concretizar os seus desejos. E aí, em dado momento, a gente descobre que o baú está cheio de desejos que nunca foram concretizados, porque a nossa criança ainda fica com a imagem de que algum adulto vai nos socorrer e ajudar para concretizar. E não nos damos conta que hoje em dia nós somos adultos. Quantas tarefas nós assumimos, responsabilidades assumimos para o mundo, e quantas assumimos para o nosso mundo interior. Nosso mundo interior fica de lado, infelizmente. E aí vamos buscando pessoas que possam concretizar
que nos move internamente. À medida que nós vamos assumindo essa maturidade, as nossas relações também vão mudar, porque nós vamos nos aproximar de pessoas que também estão no maior equilíbrio e que vão precisar de nosso apoio, e nós também vamos precisar do apoio do outro, porque a vida é essa troca. Nós não podemos ser autossuficientes e achar que nós resolvemos tudo sozinhos. Eu digo sempre que é muito sem graça eu pegar uma taça com a mão direita, a outra com a mão esquerda e brindar por alguma situação que foi superada. A gente quer alguém com quem a gente possa falar e que a gente possa brindar junto. Mas para eu ter alguém para brindar assim, eu preciso saber brindar comigo. Eu não posso ser dependente. Porque se eu estou dependente, eu ainda não percebi que eu tenho todo o universo disponível para mim, para me auxiliar a encontrar novas soluções para os velhos desafios e aprender a me abrir para encontrar soluções para os desafios que vêm. Se eu estiver amadurecida, eu vou estar nessa frequência. Eu vou estar com minha consciência ligada em cada situação, o que ela me traz, qual é o desafio, o que eu tenho que aprender, o que eu preciso mudar na minha forma de pensar, o que eu preciso equilibrar nas minhas emoções. E como eu preciso cuidar de meu corpo físico, porque eu não vou ter um segundo corpo emprestado para eu poder terminar a minha jornada. O nosso corpo é um templo sagrado. Se nós não cuidarmos dele, ele vai acabar encerrando o ciclo antes do tempo. E nós precisamos nos dar conta disso. Como eu cuido do meu corpo? Como eu cuido da minha respiração? Como eu estou atenta ao que acontece dentro de mim diante do que acontece fora? De que maneira eu me perturbo imaginando catástrofes que eu nem sei se vão acontecer? E aí eu vivo um sufoco de ansiedade voltada ao futuro ou uma angústia por medo de que histórias passadas se repitam. E eu não estou aqui no presente. Nesse presente que é o momento mais precioso, porque é nele que eu vou poder gerar algo novo. Sempre estamos gerando, é a oportunidade, tá? Mas eu digo que às vezes as pessoas, elas não geram essa transformação. E elas continuam na vida ou fechadas em concha ou enfiadas dentro de uma caverna, imaginando que o mundo lá fora é catastrófico. E com isso, imobiliza toda a sua capacidade criativa. Porque todo desafio, ele já tem nele a solução. Só que para isso, precisamos estar serenos, tranquilos. Quantas pessoas, muitas vezes, me relatam: olha, eu estava com um problema imenso, mas eu fiz aquilo. Eu deitei a cabeça no travesseiro e pedi a Deus, o universo, o mestre, seres celestiais, que eles me inspirassem na solução. Assim as pessoas dormiam e quando acordam, em algum momento do dia, vem a solução para o desafio que na tensão não conseguiam encontrar. Porque quando nós estamos preocupados e tensos, o nosso cérebro parece uma laranja
sugada em todo o seu suco, não tem como ela dar algum caminho para a gente. Então nós precisamos relaxar, nós precisamos respirar serenamente, tá? Aliviar as tensões. Eu digo assim, nos preencher de Deus, né? E aí estar tranquilos para lidar com a situação que está nos assustando. E quando fazemos isso, é incrível. As soluções vêm. E essas soluções vêm para a gente confirmar que tem alguém olhando por nós. Mas para eu ter essa boa conexão com alguém que olha por nós, eu não posso sair correndo resolvendo tudo do jeito que me vem na cabeça ou do jeito que me dá vontade de agir ou desequilibrada emocionalmente. Nada disso. Lembrem-se, somos consciência. E a consciência, ela tem um foco. Onde está a atenção? Como consciência que somos, eu preciso me perguntar, mas onde está a minha atenção? Qual é o meu foco? Porque naquilo que eu estiver centrada, eu vou, se eu não tiver equilíbrio, tá? Eu vou me perder, tá? Porque nossos pensamentos saltam, nossas emoções saltam, o nosso corpo ele age de diversas maneiras conforme o contexto. Mas se eu, como consciência, eu estiver com foco na respiração, eu vou conseguir observar o que está acontecendo no meu entorno. Bem, eu preciso ver qual é o desafio. Porque, na realidade, a gente está tendo que se descascar, né? Porque nós somos orgulhosos demais. Falta humildade da gente reconhecer que a gente não tem resposta para tudo. E essa dificuldade nos leva a complicar mais ainda a nossa vida. A gente tem dificuldade de ouvir o outro. Porque o outro está falando e a gente já está vendo como que a gente vai responder para ganhar, né, como última palavra. Que bobagem! A gente encontra soluções justamente no encontro, quando a gente conversa, o outro nos escuta, não fica pensando na resposta, mas nos escuta, nos acolhe, aí reflete, aí dá um retorno, a gente também ouve. Observa que essa habilidade de escuta, infelizmente, nós perdemos. Nós não sabemos escutar. Nós sabemos contra-atacar. E com isso, nós não evoluímos e nós não amadurecemos, porque usamos a nossa língua como uma espada para nos defender ou para ferir, em vez de dialogar, sentar e dialogar, ouvir o que o outro tem a dizer, somar com o que o outro diz. Eu uso muito o exemplo da arte marcial do Tai Chi Chuan, aliás, do Aikido, tá? No Aikido, o processo nunca é contra-atacar, mas é perceber a energia do outro e levar o outro na energia dele, por onde ele quer guiar, até que ele foi, aí conduz para onde eu quero conversar. Então, o Aikido tem uma filosofia fantástica, que quando a gente olha e vê o ensinamento, não é nada de ter uma força contra o outro, mas
aceitar o movimento do outro, seguir com o outro e depois, então, conduzir para a gente ter uma boa solução. Porque o que mais falta na humanidade são boas soluções. Nós não temos como resolver as crises que nós estamos presenciando no mundo. Mas as crises que estão acontecendo no mundo, elas estão na mente das pessoas, elas estão no coração das pessoas. Porque a maioria das pessoas se afastou de Deus e acha que está refém dos outros e que alguma tragédia vai acontecer, ou tem que tomar uma decisão, porque senão, né, pode ser destruído, então eu ataco antes de ser atacado. Mas isso não é uma evolução de consciência. Dessa forma, nós só nos estimulamos em mais agressividade. Então eu digo assim, se há tanta guerra no mundo, onde está a guerra? Dentro de mim. E onde está a guerra? Dentro da minha pequena família. Ou da comunidade que eu estou inserido. Porque tudo é a mesma coisa. Só que num lugar junta toda essa energia e lá fica, somando e expressando para o mundo o que está acontecendo na cabeça de cada um, na vida pessoal de cada um. E como nós fazemos para sair dessa fúria, desse contexto, dessa luta de poder onde opressor e oprimido, oprimido também é opressor, e assim vão revezando os papéis. Parando para refletir, onde eu estou focando a minha atenção. E nisso que eu foco, o que isso me alimenta? Sombra ou luz? Na década de 60, havia um desenho animado em preto e branco. Eu era menina, eu achava fantástico aquilo, porque aparecia o anjinho de um lado falando e do outro lado o diabinho. Nós temos isso aqui dentro. E a gente não percebe. O que está sendo estimulado dentro de mim? Nós precisamos acordar, porque a guerra está dentro de nós. E nós precisamos acalmar o nosso corpo, serenar o nosso coração, silenciar essa mente, que eu chamo como os 3 cálices. O cálice da luz, o cálice do amor e no ventre o cálice da vida. Esses 3 cálices estão todos mesclados e eles só vão realmente expressar a frequência divina se nós nos acalmarmos e se nós respirarmos. Porque se nosso coração continuar alterado, a nossa respiração vai ser alterada e a nossa atitude vai ser de uma pessoa alterada. Então, eu sugiro, né, que a gente passe a refletir sobre isso e a nos observar. Nós precisamos nos observar, estar atentos, cuidar da gente, olha, dá trabalho, a gente tem que estar desde que acorda, tá? Mas não é uma coisa rígida, é uma coisa assim que acontece naturalmente à medida que você se treina nisso. Porque rapidamente você percebe que teu humor mudou, mas o que houve? Ou a tua mente está alterada, mas o que houve? Como é que isso foi estimulado? Como eu saí do meu centro?
E esse é o nosso desafio. Nós temos um corpo, mas não somos o corpo. Nós temos emoções, mas não somos as emoções. Temos uma mente, mas não somos a mente. Nós somos essa consciência tendo que aprender a olhar essa máquina, como ela está funcionando em equilíbrio, ela está totalmente desgovernada. E a maioria das pessoas está desorganizada, desgovernada, fragmentada. E isso geram as doenças. Então, eu quero fazer um convite nesse momento da gente fortalecer a presença do sopro em nosso corpo. O sopro é a presença do eu sou em nosso templo. Nosso corpo é um templo. E se você estiver muito ansiosa, faça a respiração lenta, subindo um pouco, né? Não puxe demais, porque você não vai conseguir, porque você está ansiosa. Então, o que entra, solta devagar, esvaziando um pneu de bicicleta. À medida que você vai fazendo isso, a tua respiração vai equilibrar. Agora, se você está muito para baixo, já é diferente. Eu preciso encher o pneu da bicicleta. Então, eu inspiro e solto rápido. É como se eu estivesse enchendo o pneu. Aí, quando equilibrou, então agora eu estou equilibrada. Foca na respiração, o prazer da respiração. Gente, nós somos seres vivos. E o que mais eu vejo nas pessoas é as pessoas não respirarem. Não move o diafragma e não move o peito. É uma mínima respiração. São sobreviventes num planeta que tem tanto oxigênio. Vamos nos dar conta disso e desfrutar do inspirar e expirar. Conscientes que esse ar que nós inspiramos é Deus. Esse ser que não tem definição, não tem rosto, mas ele nos nutre. E isso nós percebemos no momento em que nós meditamos, em que nós ficamos num estado de êxtase. Simplesmente por respirar como consciência que somos. Então, nesse momento, eu vou pedir que vocês se acomodem, tá? De uma forma confortável. E façam um equilíbrio da respiração. Quem precisar deixar ir, inspira o quanto dá normalmente e expira devagar, soltando os pesos. Quem está mais para baixo, angustiado, tá? Inspira e solta forte. Inspira e solta forte, fazendo o seu movimento onde você se encontra. De preferência 7 vezes. Percebendo como o teu corpo se move com esse ar, esse sopro de vida que você está trazendo para dentro do teu corpo. E como ele se esvazia quando você o libera. Nesse silêncio, nada mais importa.
O que importa é o inspirar e expirar. Então, para o nosso coração ficar melhor, você inspira contando até 7. Retém o ar contando até 7. Expira contando de 7 a 1. E fica no vazio de 7 a 1. E aí você repete novamente o mesmo ciclo. Eu te convido a fazer isso neste momento. E vai retomando a tua respiração normalmente, retornando gradativamente à consciência desse corpo no qual você habita. Ele é emprestado para você, cuide dele. Ele é muito especial. Sem ele, não podemos realizar nada na Terra. Lentamente vá voltando à plena consciência, percebendo como você se sente agora. Percebendo como a respiração, ela te traz serenidade. Às vezes, nesse curto espaço que temos, é difícil de você alcançar esse equilíbrio, mas se permita fazer isso à noite. Silencie tudo e fique centrada na respiração. Nós vivemos muitas passagens e vamos viver muitas outras passagens. Nós estamos encerrando a era de peixes e começando a era de aquário. Isso não é feito racionalmente. É uma aprendizagem. Cada um de nós precisa se dar conta de que maneira está mais centrado em si, com uma inteligência que tem coração, uma inteligência que não é fria, uma inteligência que tem afetividade e um coração que tem inteligência, um coração que não age por puras emoções, mas reflete pelo bem de todos. E se nós temos esse equilíbrio entre esses dois pontos, o nosso corpo vai poder agir harmoniosamente. E teremos mais saúde, mais discernimento. E iremos propiciar uma energia em casa muito melhor, de uma melhor escuta, de mais serenidade, de mais colaboração. Bem, eu quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui nessa retomada depois de 3 meses. Eu mesma me assombrei. O último encontro foi em 20 de dezembro do ano passado, onde eu convidei todo mundo para refletir nesses 2 anos passados que foram transformadores
este também é transformador, tá? A gente não pode dizer, ah, não, esse aqui vai ser mais leve. Não, ele não vai ser mais leve, tá? Ele é desafiador porque nós temos que pôr em prática o nosso caminho. Eu quero convidar vocês também a se inscreverem no meu canal no YouTube e apertarem o sininho, porque através do YouTube eu estou me organizando para desenvolver pautas e lá é mais tranquilo para desenvolver isso e até para usar PowerPoint. Então, quem quiser ter esse outro canal comigo para poder usufruir de um tempo de pausa, de reflexão, e isso eu faço com o maior carinho, porque eu acho que todo conhecimento deve ser compartilhado. Nós não devemos armazenar conhecimento, pelo amor de Deus. Quanto mais disponibilizamos, mais pessoas vão estar melhor, e com isso o nosso mundo vai estar melhor, tá? Então, quero deixar aqui o meu abraço, minha gratidão por todas essas pessoas maravilhosas que eu vi aqui, né? Da Argentina, do Brasil, né? Muito, muito obrigada por essa oportunidade de podermos somar luz, né? Para poder enxergarmos melhor a sombra. Mas lembrando sempre, não é porque nós nos trabalhamos que a vida vai ser maravilhosa. A diferença é que a gente enxerga, que aí a gente consegue desviar, tá, dos obstáculos e encontrar melhores soluções para lidar com os contextos e contribuir também para que haja menos violência e mais paz no mundo, tá? Uma boa semana para vocês, que hoje é segunda, né? Que tenham uma semana maravilhosa, tá? E até qualquer outra hora aí a gente se encontra de novo. Esse vídeo vai ficar no YouTube, ele vai ser colocado lá, e aqui também no Instagram ele vai estar, caso vocês queiram assistir de novo, tá? Um beijo, pessoal, tudo de bom.